Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem através da sala virtual. Sejam todos igualmente muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos? Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, em Sua presença, e agradecendo primeiramente por mais essa oportunidade, podermos estar aqui reunidos em Seu nome, aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre o texto bíblico, sobre a vossa mensagem. Que durante o transcurso dessa reunião, Senhor, possamos estar aqui compenetrados nessa reunião apenas, deixando de lado todas as nossas aflições, as nossas preocupações, a fim de que possamos, Senhor, verdadeiramente conseguir assimilar tudo aquilo que nos for intuído, tudo aquilo que for útil para nós. Nos abençoe e nos ampare, hoje como sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Para quem porventura não me conhece, meu nome é Cláudio, tá? Estamos aí iniciando mais um ciclo dessa oficina. Para começar, acho que a primeira pergunta é o que é a oficina do Evangelho, né? O que é a oficina de Evangelho? Essa oficina, ela nasce com um projeto dentro da Comecom, né, Toninho? Comecom, para quem não sabe, é um encontro de mocidades espíritas de Contagem. Comecom significa Confraternização das Mocidades Espíritas de Contagem. Obrigado. Até hoje existe esse encontro, tá? Esse ano nós realizamos a 36ª, salvo engano, edição da Comecom. E começou lá atrás, antes da pandemia, 5 anos antes da pandemia mais ou menos, com um projeto que o Toninho desenvolveu lá dentro da Comecom. E no último ciclo, ele me fez o convite, comecei também a participar desse projeto aqui no Abrigo da Luz. Mas o que é a oficina de Evangelho? É uma jornada formativa, vamos falar assim, um curso formativo. Qual que é o intuito desse curso, dessa jornada formativa? É a gente compreender o texto bíblico sobre a hermenêutica espírita. Quando eu falo de hermenêutica, eu estou falando sobre interpretação. A gente consegue compreender os textos bíblicos à luz da doutrina espírita, tá? O que é bom a gente deixar claro de início? Essa reunião não é uma reunião de aprofundamento bíblico. Nosso intuito aqui não é aprofundar em nenhum texto, porque nosso tempo é curto, são 45 minutos por reunião. Nós vamos fazer uma abordagem de toda a Bíblia. Se nós fôssemos abordar aqui, de forma profunda, cada texto desse, a gente não daria conta de uma encarnação fazer tudo, né? Então, nosso objetivo aqui não é de aprofundamento. Tranquilo? O que mais que é bom a gente falar? Conhecimento prévio para participar dessa reunião é necessário? Não. Você nunca precisa ter pego um livro da Bíblia na sua vida. Não precisa ter lido nada. Não é necessário nada. A gente só pede boa vontade, para que a gente possa conseguir caminhar juntos. Tá bom? Nós vamos dividir, conforme a gente já vem relatando nas divulgações, nós vamos dividir essa oficina em 3 partes. A primeira é essa reunião introdutória, que começa hoje, dura as próximas semanas. Na segunda parte, a gente entra dentro dos livros bíblicos, de Gênesis até o Apocalipse, uma visão panorâmica de cada livro desses. Provavelmente nós seguiremos a mesma metodologia do último ciclo, que foi de deixar para cada reunião falar sobre um livro da Bíblia, tá? E a terceira fase a gente vai falar sobre ciclos, que foi essa que nós encerramos nas últimas 3 reuniões, antes dessa semana passada que nós fizemos uma pausa, tá bom? O que é importante a gente relembrar também? Os assuntos, eles são sequenciais, ou seja, principalmente nessa primeira fase, para que vocês possam compreender o que for falado na semana que vem, é muito importante que vocês tenham contato com o que foi falado hoje, que a gente não consegue ficar voltando o tempo inteiro, tá? Então a gente vai falar aqui hoje sobre alguns pontos. Tem um pessoal da mediunidade aqui que vai descer para a reunião daqui a pouco, e agora, graças a Deus, vai ficar disponível no YouTube, né?
Então, eventualmente, esses 20, 15 minutinhos que vocês perderem, pode consultar lá no YouTube, que nós vamos deixar disponibilizado também. Essa base da primeira fase ela é essencial para que a gente possa caminhar, tá? A gente não pode menosprezar essa fase de fundamentação mesmo. É o que vai nos manter de pé nessa jornada aí de conhecer o texto bíblico, tá? Por quê? Porque para a gente interpretar um texto bíblico, a gente precisa saber de vocabulário. Antes da gente analisar livros específicos, a gente precisa entender alguns conceitos. Alguns conceitos. Por exemplo, revelação progressiva, contexto histórico, gênero literário, a formação do cânon, a chave hermenêutica, a chave interpretativa. Vocês têm um conhecimento amplo sobre isso? Nós vamos desenvolver isso ao longo da oficina, tá? Mais uma amostra, por exemplo, o que é a revelação progressiva? É um conceito que a gente tem que ter em mente que a manifestação da verdade divina, a manifestação da vontade de Deus, ela não ocorre de modo completo e instantâneo na Bíblia, tá? Mas a gente entende que essa manifestação divina ela ocorre de forma gradual ao longo da história. Então, a gente vai analisando a história como um todo. A gente não pode pegar partes isoladas e falar assim, Deus é isso ou Deus é aquilo. Tá? Nós vamos aprofundar depois sobre isso, mas se nós cometêssemos esse erro, Deus seria mutável, ou seja, ele sofreria mudanças ao longo da história da própria Bíblia. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus completamente diferente do Deus do Novo Testamento. E se Deus é único, imutável, por que há essa diferença na concepção de Deus? Tá? Então, uma coisa que nós vamos entender é que a revelação ela é progressiva. A cada estágio dessa revelação ocorreu de acordo com a necessidade da humanidade daquele momento. Tranquilo até aqui? Contexto histórico. Como é que eu vou estudar um texto se eu não souber qual que é o contexto histórico envolvendo aquela narrativa? Contexto histórico envolve circunstâncias políticas, envolve circunstâncias sociais, culturais, religiosas, linguísticas, que envolvem a produção de um texto. Como é que eu pego alguma expressão em aramaico, por exemplo, interpreto ela à luz da língua portuguesa no dia de hoje, sendo que o aramaico era um dialeto que não tinha tantos recursos assim para manifestar algo, igual nós temos hoje na língua portuguesa? Como é que eu compreendo esse texto bíblico a partir daí, então? Tá? São algumas lacunas que a gente tem que prestar atenção. Nenhum livro bíblico também ele foi escrito do vazio, do nada. Né? Cada livro vai responder às situações próprias da sua época. Então, a gente precisa entender quais eram essas situações para que a gente possa compreender melhor o que está sendo colocado ali. Sobre o gênero literário que nós falamos agora há pouco. Aquele texto, ele é um texto histórico? Ele é um texto romanceado? Ele é um texto profético? Trata-se de uma parábola? Uma epístola? É uma literatura apocalíptica? Esses são alguns exemplos dos textos que compõem a Bíblia. Tá? Então, para a gente reconhecer o gênero literário é essencial. Porque senão eu leio o livro de Gênesis, eu leio o livro de Apocalipse, eu acho que tudo que está ali é literal. Vai ocorrer daquela forma. Então, eu tenho que compreender que, na verdade, aquilo ali trata-se de um agrupamento de gêneros literários para que eu possa, então, extrair o espírito da letra. Não ficar refém da letra. Tá? Formação do cânon também. Quais obras foram reconhecidas que estão presentes no cânon? Quais obras foram deixadas de lado? Quais obras estiveram no cânon em determinados momentos para uma religião e depois não mais fizeram parte desse cânon? Tá? Então são coisas que nós também vamos falar aqui na oficina. Então, essa daí é a primeira parte, porque que a gente precisa dessa reunião, dessa base introdutória, desse primeiro momento dessas reuniões, para que a gente possa compreender a estrutura. Segunda coisa que é importante a gente colocar aqui, o Novo Testamento, ele advém do Antigo. Não há, originalmente falando, uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, tá? Fala assim, não, a partir de agora, aquilo ali que nós vivenciamos é tudo antigo e agora passou a ser novo. Não foi assim que ocorreu. Tá? Essa divisão a gente tem muito posteriormente. Para o povo hebreu, por exemplo, para o povo judeu, melhor dizendo, o Antigo Testamento não é antigo, é um único. Não tem dois. Para o povo judeu, somente o Antigo Testamento é o que vale. Tá? Então,
é sempre a gente se perguntar também para quem, por quê. São palavras que a gente vai acompanhar o tempo inteiro na nossa rotina de estudos aqui. Como, quem, por quê, para quê, onde, tá? Quando. E no terceiro, só para a gente encerrar essa parte, as análises panorâmicas que nós vamos fazer daqui para frente, elas exigem essa compreensão dessa visão estrutural. Não fiquem com medo disso, tá? São muitas coisas que nós estamos falando aqui, mas tudo isso vai ser destrinchado. Tudo isso vai ser abordado nos pormenores de forma mais facilitada. Mas só para a gente ter uma noção daquilo que nós iremos abordar aqui enquanto oficina de evangelho. Tá? Como é que esse texto foi transmitido? Como é que esse texto foi traduzido? Como é que esse texto foi incorporado dentro desse compêndio que nós conhecemos tal como Bíblia hoje? Tá bom? Outra coisa que nós temos que falar também, como que vai funcionar essa oficina? O horário, você já sabe, 19 horas até as 19h45, terminamos 15 minutos antes, porque às 20 horas inicia-se o EMEG. Tanto eu quanto o Toninho estamos também no EMEG, na coordenação do EMEG, e a gente, todos nós, né, tanto coordenadores quanto participantes, precisamos aí desses 15 minutinhos para poder organizar espaço, tomar uma água, ajeitar as coisas aqui. Então a gente sempre termina 15 minutinhos antes, tá bom? Essa reunião dura 45 minutos. Nós vamos fazer essa reunião em formato de alternância da coordenação. Ora eu estarei aqui, ora o Toninho estará. Salvo raríssimas exceções, nós iremos fazer em alternâncias de reunião para reunião. Hoje eu estou aqui, na terça-feira que vem o Toninho estará, na próxima eu estarei, salvo alguma eventualidade que nós não pudermos estar aqui, programação de viagem, porventura se acontecer algum problema de saúde, algum imprevisto assim, mas geralmente a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Como nós já dissemos, essas gravações, além de... A gravação da reunião vai ser disponibilizada também no canal do Abrigo da Luz a partir de hoje. Tá? Então, desde o iniciozinho dessa primeira reunião até a última, nós iremos também disponibilizar no YouTube, não pensando somente em nós enquanto presente, mas também na posteridade, para que a posteridade possa também ter acesso a uma gravação contendo esses estudos que a gente sabe que não são tão amplos assim no movimento espírita. Tá? Essa ideia, esse projeto de nós disponibilizarmos essas gravações, começou inclusive por causa de uma lacuna grande que nós temos de um projeto que era desenvolvido pelo Sr. Honório de Abreu. Ele fez um estudo sobre Gênesis, sobre Apocalipse, e na época não tinham condições de fazer uma gravação de boa qualidade. Então ele estava falando aqui na frente, por exemplo, tinha uma pessoa gravando com um gravadorzinho lá no fundo da reunião. Então passava um ônibus, o barulho do ônibus suplantava a voz do Honório. Se uma pessoa tossia, a voz dele ficava distorcida. Então a gente tem muita gravação, só que todas elas com extrema pobreza de qualidade. A gente tem que ficar concentrado a ponto de ter que colocar fone de ouvido para poder conseguir escutar o que ele está dizendo ali. Tá? Então a gente sabe que tem um material muito grande. Estamos trabalhando na tentativa de melhorar a qualidade desse material, sobretudo com o advento da inteligência artificial. Acreditamos que nos próximos anos a gente vai ter uma facilidade maior acerca disso, mas é uma pena porque é um material muito rico, que nós não temos em lugar nenhum, mas que hoje nós temos com uma qualidade baixa. Então, pensando também na posteridade, para que os que virão aí pela frente possam ter contato com o que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. As participações são muito bem-vindas, tá? Vocês fiquem à vontade para poder perguntar, para poder fazer a colocação, tanto aqui no salão, quanto virtualmente, através da plataforma do Google Meet. O pessoal do YouTube, como não estarão ao vivo, não tem como fazer uma pergunta para que nós possamos responder na hora, né? Mas, na medida do possível também, a gente vai acompanhando os comentários lá. Se tiver alguma dúvida, a gente entra em contato por e-mail, ou alguma outra forma, tá bom? A gente só pede que as contribuições sejam objetivas, porque nosso tempo aqui é curto. São 45 minutos de reunião. Se o Toninho está fazendo uma colocação aqui, conduzindo ao estudo, e eu vou lá e vou fazer uma colocação de 10 minutos, eu roubei o tempão da reunião do Toninho, né? A gente só pede que as colocações sejam mais objetivas. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então vamos agora passar dessa parte introdutória e vamos começar então a falar sobre alguns conceitos iniciais, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer um estudo do texto bíblico, correto?
Quando vocês pegam a Bíblia, está lá na capa da Bíblia de vocês. Bíblia Sagrada. O que significa esse sagrado? Esse é um tema que nós temos que abordar com muita delicadeza. Por quê? O sagrado, a gente tem que entender mais como essência do que como expressão. Tá? No cristianismo histórico, a Bíblia é o livro sagrado. Ele é inspirado e ele é normativo para a fé. Tá? Só que o que a gente entende por sagrado? Quando a gente fala em sagrado, não quer dizer que por eu estar com o livro da mão, automaticamente eu estou portando um objeto mágico. O objeto vai ter um poder em si mesmo, como se o papel ou a tinta que estivesse aqui, a encardenação, estivesse aqui o corpo de Deus. Não é esse o objetivo do sagrado, tá? A sacralidade, nessa perspectiva, está mais a mensagem espiritual que o texto transmite. Tá? Então está no contexto espiritual, não no suporte material. Isso daqui é matéria. Ela vai perecer um dia, essas folhas vão se amarelar, vão desbotar, vão se perder com o tempo. Tá? Agora, o que a gente consegue extrair de bom daqui, voltado na interpretação cristã daqui, a gente consegue levar para o resto da nossa existência. Isso sim é sagrado. Aquilo que advém do Evangelho de Jesus é sagrado, da mensagem de Cristo, da mensagem de Deus. Tá? Então, por que é importante a gente falar isso? Porque se a gente pega uns textos bíblicos, por exemplo, a gente percebe que, ao longo do tempo, orientações diferentes foram dadas para um povo. Então, era como se Deus se manifestasse falando para um povo uma coisa, passado alguns anos, ele se manifestasse falando outras coisas diferentes. Tá? E não faz sentido. Então, a gente entende que, na verdade, essas mudanças ocorrem muito mais por questões humanas do que simplesmente a gente falar que foram questões divinas, que Deus simplesmente mudou de opinião. Tá? Então, a gente tem que entender os contextos históricos que nós estamos trabalhando aqui. Há normativos civis, há questões ritualísticas, são coisas próprias da antiga sociedade israelitas que são reproduzidas aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que a gente não pode simplesmente deixar de lado. Tá bom? Então, o conceito de sagrado é justamente esse, da gente entender a importância espiritual. Tá? Numa visão espírita, agora trazendo mais para perto de nós, a Bíblia ela é respeitada como se fosse um repositório de elevada inspiração espiritual. Tá? Sobretudo naquilo que concerne aos ensinamentos do Cristo. Sobretudo naquilo que diz respeito a Jesus. Tá? Só que a gente não pode entender que cada versículo desse aqui que está contido na Bíblia, ele é um versículo infalível. Eu não posso pegar um versículo isolado e achar que ali está presente toda a verdade do mundo. Não. Muitos erros são cometidos em função disso. Eu leio a Bíblia, eu pego um versículo isolado que eu acho que faz sentido para mim e reproduzo aquilo ali como se fosse a minha verdade. Tá? E não é bem assim. Isso faz a gente relembrar de uma coisa que é muito importante nós ressaltarmos aqui também. O texto bíblico, ele é polissêmico. O que é um texto polissêmico? Ele consegue suportar várias interpretações. Mas cuidado, o fato dele ser polissêmico não significa que ele é arbitrário. Vamos entender mais sobre isso? Eles são polissêmicos porque eles comportam essas camadas diferentes de significado. Então, o mesmo trecho pode ter uma dimensão histórica, simbólica, moral e espiritual. O mesmo trecho. Eu posso analisar ele historicamente, posso analisar ele simbolicamente, posso analisá-lo moralmente, posso analisá-lo pela vertente espiritual. Então tem lá parábolas, eu tenho profecias, poesias, que elas ocorrem muitas das vezes em níveis simultâneos de interpretação. Eu consigo interpretar tanto no lado material, quanto no lado moral, no lado espiritual. Tá? Só que isso não significa que o texto possa significar qualquer coisa. A interpretação do texto, ela não é livre invenção do leitor. Ah, eu estou interpretando aquilo ali, quer dizer que na minha cabeça aquilo ali está fazendo sentido dessa forma, quer dizer que aquilo ali então é uma verdade? Não. Tá? Porque ela tem que respeitar algumas coisas que são indispensáveis quando a gente estuda um texto bíblico. Primeira delas,
contexto histórico em que foi escrita, qual que é o gênero literário e qual que é a coerência interna desse texto juntamente com os outros textos do conjunto bíblico. Tá? Então são coisas que não são desassociáveis. A gente tem sempre que trabalhar isso em conjunto. Aí agora tem uma palavra diferente que é bom a gente tomar nota. Tá? Isso aí já mais dentro do estudo da teologia. Tem uma expressão que se chama exegese. Vocês já ouviram falar? Exegese. Cuidado. Existe exegese e exegese. Nós estamos falando aqui agora de exegese. E-I-S-E-G-E. Exegese. O que é a exegese? É quando eu projeto no texto aquilo que eu já penso interiormente. Tá? Então, eu projeto no texto ali aquilo que já passa no meu íntimo. Então, a polissemia existe? Existe. Só que eu introduzo ali muitos elementos pessoais meus. E a gente vê isso acontecendo muito, 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 muito mesmo, principalmente quando a gente pega algumas traduções da Bíblia, em alguns fragmentos de texto. Porque o tradutor não conseguiu se comportar apenas como tradutor. Ele quis ser um coautor do texto. A gente pega algumas cartas de Paulo, a gente tem alguns problemas com isso. Então, não bastou ele traduzir o texto, ele quis colocar coisas ali que ele achava que condiziam com a fala de Paulo. Então, ele projeta no texto bíblico aquilo que estava ocorrendo nele. Tá? Isso é um equívoco muito, muito grande. Agora, por outro lado, nós temos a exegese. Essa se escreve com E, X, E, G, E, S, E. Que é o contrário. É extrair do texto aquilo que ele efetivamente vai comunicar para a gente. Aí a gente considera contexto histórico, considera gênero literário e considera também a coerência interna. Tá bom? Então, não confundamos. Quando a gente vai trabalhar um texto bíblico, a gente tem que extrair do texto aquilo que ele efetivamente nos mostra. A gente não pode cair nesse erro de colocar no texto as nossas interpretações pessoais, as nossas aflições, os nossos receios, o nosso modo de sentir ou vivenciar alguma experiência. Tá bom? Bom, dito isso, o que é importante dizer? Quando a gente pega a Bíblia, vocês já viram que tem vários nomes, né? Então vocês pegam aqui, tem Gênesis, tem o livro de Tobias, tem Provérbios, tem Jeremias, tem Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, tem vários livros. Isso significa que a Bíblia não é um livro único, tá? Ela é um compêndio de livros, conforme já dissemos, com múltiplos gêneros literários, tá? O que é importante a gente falar? Essa forma que a gente conhece hoje, essa diagramação, ela não foi sempre assim, tá? Hoje a gente pega um livro bonitinho, está aqui, um compêndio de livros, tudo organizado por capítulo, por versículo, por livros. Só que ao longo da história não era assim. A gente tinha, por exemplo, um pergaminho que era o livro de Isaías, um pergaminho que era o livro de Êxodo. Tá? Então pegava um rolo, lia-se o livro de Isaías, guardava-se o rolo. Pegava o outro rolo, era o livro de Êxodo, lia-se o que estava reproduzido ali. Salmos, era outro pergaminho. Então, esse compêndio, conforme nós o conhecemos hoje, ele não foi sempre assim. Isso foi ocorrendo ao longo da história. Tá? Quando a gente fala de Bíblia, é importante a gente salientar que nós temos 3 tipos de Bíblia. Tá? E aqui, aquela ressalva que o Toninho fez lá na primeira reunião, quando a gente iniciou aquele antigo ciclo, um anterior ciclo, até hoje é válida. Quando eu falo que temos 3 tipos de Bíblia, nós não estamos falando sobre traduções. Estamos falando realmente sobre tipos. Tá? Traduções nós temos muitas, muitas mesmo. Primeira delas, que é importante a gente sempre salientar. Por quê? Vocês já perceberam que quando a gente fala sobre o Antigo Testamento, a gente não consegue simplesmente nos identificar com o texto, porque é outra cultura. Quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente está falando sobre a cultura do povo hebreu, povo judeu. E eles tinham a própria Bíblia deles. Quem sabe o nome? Como? Torá? A Torá está contida nele. Chama Taná. A Torá são os 5 primeiros livros que nós temos aqui. Tá? Mas a Taná é o conjunto de livros reconhecidos pelo judaísmo. Tá?
O nome é um acrônimo. Quando a gente fala em nome hebraico, a gente não usa vogal, tá? Então, esqueçam as vogais por enquanto. A gente fala sobre Torá, que é a lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés. A gente fala sobre Neviim, que são os livros proféticos, e a gente fala sobre os Ketuvim, que são os livros escritos, tá? Então, a organização da Bíblia hebraica ela não segue a ordem cronológica e nem exatamente vai ser a mesma ordem que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então, ela contém os 5 livros lá da tradição mosaica. Quais são? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Muito bem, obrigado. Levítico, livro de leis. A Torá são esses 5 livros, tá? Quando a gente fala em Torá, são esses 5, são Pentateuco mosaico. Além deles, nós temos o livro dos profetas, que também está inserido na Taná. Eles dividem, por eles a gente fala sobre o povo hebreu, em profetas anteriores, são os livros históricos, como Josué, o livro de Reis, e também os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, etc. Tá? E também tem os textos proféticos, sapienciais históricos, como Provérbios, Crônicas, Salmos, etc. Tá? O total de livros corresponde aos 39 livros do Antigo Testamento Protestante, tá? Quando a gente pega o Antigo Testamento Protestante, vai ter lá 39 livros. Só que a contagem judaica tradicional apresenta apenas 24, tá? Quer dizer que eles têm menos livros? Não, é porque eles, com a Reforma Protestante, nós vamos ver isso de forma mais detalhada posteriormente, só que a Reforma Protestante considera uma divisão mais nova dos livros que o povo hebreu não utilizava. Então, eles dividiram livros. Esses 24, eles colocaram eles em outras partes também, que totalizaram aí os 39. Mas a fonte primordial são esses 24 livros. Tá? Só que alguns foram agrupados, como o livro de Samuel, etc. O que é importante a gente salientar? O povo judeu, eles não consideram Jesus como Messias. Tá? Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente interpreta o Antigo Testamento sobre a luz da hermenêutica cristã. Então, nós enxergamos os fatos do Antigo Testamento com base nas explicações do cristianismo. Tá? Só que para o povo judeu, isso não ocorre dessa forma, porque a Bíblia hebraica, ela se justifica por si só, para eles. Não tem necessidade deles incorporarem os ensinamentos do cristianismo, porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Então, para eles, aquilo que está ali no Antigo Testamento, nós conhecemos como Antigo Testamento, é aquilo que eles vão seguir. Não precisa de mais adendos explicativos, tá bom? Então, se a gente chega para um judeu hoje e fala assim, não, porque tal coisa, Jesus deu testemunho disso, Jesus explicou isso lá no Novo Testamento. Para ele, aquilo aí não vai ter relevância nenhuma, porque o que para ele faz sentido realmente é aquilo que está no Antigo Testamento. Bom? Cláudio, só fazer a ressalva quando o judeu ele não é messiânico, né? Sim. Porque a gente tem, dentro da cultura judaica, os judeus que são messiânicos. E esses messiânicos, eles aceitaram Jesus como esse Messias Salvador. Prometido. Tá? Na menor parte. Isso aí nós vamos adentrar mais nas próximas reuniões também. Nós temos a Bíblia Católica, que é a segunda, tá? A igreja cristã primitiva, antes de haver esses livros que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, eles seguiam os livros do Antigo Testamento. Então era muito comum, por exemplo, que ao iniciar uma reunião, eles pegassem o livro de Isaías, livro do profeta Isaías, e fizessem uma leitura. Tá? Esses livros que eles utilizavam faziam parte de uma tradução conhecida como Septuaginta. Tá? Septuaginta. Nós vamos falar sobre isso mais os pormenores depois. Só que esses livros eles foram sendo lidos lá no iniciozinho da comunidade cristã. E aí foi consolidando o cânon até chegar no cânon que nós conhecemos hoje da Bíblia Católica, incluindo os livros do Novo Testamento. Tá? O que é importante a gente discernir?
A Bíblia católica, a Bíblia hebraica, a Bíblia católica e a Bíblia protestante são os três tipos de Bíblia que nós temos. Tá? A principal diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante é na quantidade de livros. Tá? A Bíblia protestante ela vai ter menos livros do que a Bíblia católica. Tá? Vocês sabem qual que é a diferença nos livros? No Novo Testamento, nenhuma. No Antigo Testamento, alguns. Porque com a Septuaginta, incorporaram-se livros que eram de outras tradições que não conversavam muito bem com o texto hebreu. Só que incorporou-se esses livros, mas eram de outras culturas. Com a Reforma Protestante lá do Lutero, a Reforma Protestante durou muito tempo, tá, gente? Durou quase 200 anos, praticamente. Então, com essa Reforma Protestante, esses livros que tinham sido anteriormente incorporados no cânon, eles foram então excluídos. Tá? Então, houve mais uma vez essa alteração. E aí também nós vamos ver com mais pormenores daqui para frente. O que é importante a gente falar também? Quando a gente pega a Bíblia, é importante a gente lembrar sempre que o texto não foi escrito na língua portuguesa. Então nós não estamos falando aqui de um texto que foi escrito na cultura brasileira. Tá? Os autores desse texto aqui, eles não escreveram para brasileiros. Eles foram redigidos principalmente em hebraico, tem pequenas partes em aramaico. A gente tem, o Novo Testamento, por exemplo, a gente tem presente, em sua maioria, o grego koiné, que era a língua comum do Mediterrâneo ali do século I. Tá? Então, nada disso se assemelha à língua portuguesa. Nossa língua advém de qual língua? Latim. Para chegar no latim foi uma jornada muito grande de lá para cá. Então, a gente já passou por vários processos aí de alteração linguística. Tá? Então, a gente tem que entender que os autores dos textos bíblicos, eles estavam imersos dentro de uma cosmovisão antiga. Uma cosmovisão completamente diferente daquela que nós estamos inseridos hoje. Por quê? Era uma sociedade agrária. A estrutura da sociedade era uma estrutura tribal, era uma estrutura imperial. Eles tinham forte ligação com coisas simbólicas. Então, a gente não conseguia separar a religião do Estado. A religião imperava sobre o Estado, a vida política ocorria junto com a religião. Então, estava tudo ali no cotidiano deles. Tanto política, religião, Estado, tudo misturado. Tá? Conceitos como honra, pureza ritual, aliança, sacrifício, messianismo do que é futuro, tinham significados muito específicos naquele contexto que a gente não pode simplesmente deixar de lado. E a gente está falando de textos de 2 a 3 mil anos de escrita. Vocês já pegaram um texto da época do Brasil Colônia para ler? Faça um teste, abre o Google lá e coloca lá um texto da época do Brasil Colônia. Nós temos imensa dificuldade em compreender, parece que está escrito em outra língua. Né? De tanto que o português foi se alterando ao longo do tempo. A carta de Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, que a gente pega lá, parece que é outra língua portuguesa. Agora vocês imaginam expressões de 3 mil anos atrás. 2 mil anos atrás. Era outro mundo, gente. A gente fala que o mundo já mudou muito da pandemia para cá, que é outro mundo, são outros tempos, parece que está tudo diferente. Agora imagina 2 mil anos, 3 mil anos. Tá? Por que é importante a gente falar sobre isso? Para que a gente não cometa o erro do anacronismo. O que é o anacronismo? Essa palavrinha tem que sempre ficar na mente da gente quando a gente estuda o texto bíblico. Anacronismo. Tá? É a gente não interpretar um texto escrito nessa época com os olhos de hoje. A gente não pode trazer o texto para hoje. Nós é que temos que ir para a época do texto. Porque senão a gente vai distorcer tudo. Ah, então quer dizer que o que está escrito aqui no Antigo Testamento eu posso aplicar na minha vida de hoje? Deus está me falando aqui que eu tenho que invadir certa região, eu vou pegar esse texto aqui e vou servir isso aí como parâmetro para a minha vida? Não. Qual que era o contexto que isso foi escrito? Qual que era a sociedade daquela época? Por que isso foi feito dessa forma? Tá bom? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa visão anacrônica. A gente não misturar as coisas. Texto antigo, a gente se reporta para lá. Nunca trazemos ele para cá. Tá bom? O Novo Testamento, ele foi escrito basicamente por judeus. Tá? Por quê? O contexto que os cristãos primitivos viviam era um contexto judaico. Porque Jesus veio aqui na Terra, separou antes de Cristo e depois de Cristo. Para eles, isso aí não era assim que acontecia. Né?
Não, Jesus nasceu. Ah, não, peraí, vamos zerar a contagem e começar de novo, então. Não foi assim que aconteceu. Isso aí foram coisas que nós fomos fazendo ao longo da história da humanidade, tá? Inicialmente, para eles, o mundo era o mesmo. Imagina vocês aqui, hoje. Jesus vem aqui. O mundo é o mesmo. Não é simplesmente, ah, não, agora eu vou escrever lá no meu calendário. Hoje é que dia? Tá bom? O Novo Testamento ele foi escrito no século I por autores judeus ou profundamente formados nessa tradição judaica. Jesus, os apóstolos, os primeiros discípulos, eles eram judeus, viviam dentro dessa estrutura religiosa do judaísmo da época. Tá? E os textos eles foram inicialmente escritos a comunidades que já conheciam as escrituras judaicas, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Então, por isso que o Novo Testamento, constantemente a gente vê fazendo alusões ao Antigo Testamento, faz releitura das Escrituras. Ele já pressupõe que o leitor tem uma certa familiaridade com a lei, com os profetas, com as promessas messiânicas. Por isso que, para a gente compreender bem o Novo Testamento, é importante a gente compreender também o Antigo. Porque essa separação foi feita didaticamente, mas historicamente, culturalmente, ali não tem essa separação. Tá bom? Então, quando Jesus cita um profeta lá, a gente tem que ir lá compreender o que ele está falando. Porque a gente consegue compreender a mensagem do Cristo com mais exatidão, com mais precisão. Tranquilo? Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre traduções daqui para frente, mas só para a gente ter um norte aqui já. Quando a gente trabalha com tradução, Tony falou disso umas semanas para trás, a gente está sempre relembrando isso também. A gente tem que tomar muito cuidado com os caminhos que o tradutor escolhe, tá? Por quê? Se um texto foi escrito 3.000 anos atrás, a linguagem que ele foi escrito, se nós formos trazer esse texto para hoje, a gente não vai compreender muita coisa facilmente. A gente vai precisar de despender um esforço maior para a gente compreender aquilo que o autor quer dizer, tá? Então, o tradutor ele tem dois caminhos. Ou ele mantém essa fidelidade formal, ele tenta manter ao máximo a estrutura, as palavras do texto original, mesmo que o resultado soa aquele texto mais técnico, aquele texto mais difícil de ler. Você pega um texto bíblico e fala, não, mas que texto chato. Que texto chato de ler. Parece que a história não flui, parece que eu não estou entendendo nada, mas é uma tradução mais fiel, por isso que isso ocorre. Tá? Era um outro contexto. Só que também ele tem o caminho de uma equivalência dinâmica que eles falam. Que é o quê? Ele prioriza transmitir o sentido da mensagem de forma mais natural, mais acessível, ainda que não reproduza de forma literal cada termo. É condenável isso? Não, não é condenável. Nós vamos pegar, por exemplo, pessoas que não têm tanto acesso assim à leitura, se elas pegam um texto bíblico com a tradução mais fácil, com a tradução mais de leitura da cotidiana, elas conseguem compreender a mensagem de Jesus e conseguem promover a transformação moral nelas. Isso é muito válido mesmo. Muito mais válido do que eu pegar uma tradução antiga, ler a Bíblia no grego e não mudar nada na minha vida. Pegar um texto hebraico, compreender o texto no hebraico antigo e não mudar nada na minha vida. Era melhor que eu tivesse com uma traduçãozinha mais simples, mas estivesse trabalhando na minha reforma. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês não pararam, nós vamos continuando. Então vamos continuar. A gente já disse, nós vamos reforçar. A nossa chave hermenêutica, a nossa chave interpretativa para compreender o texto bíblico é a doutrina espírita. Tá? A doutrina espírita é o critério interpretativo que nós vamos utilizar para entender o texto bíblico. Por quê? Porque nós vamos introduzir conceitos aqui como imortalidade da alma, reencarnação, progresso espiritual, que vão servir de parâmetros de compreensão do texto bíblico. Então a gente vai organizar essa interpretação a partir de uma visão moral e evolutiva da revelação de Jesus, tá? Desde o Antigo Testamento até o Novo. Tá? O Espiritismo, a gente sabe que ele se apresenta como o quê? Uma revivescência do cristianismo primitivo. Né? Então o Espiritismo ele não vem criar um novo cristianismo, não. Ele busca recuperar o núcleo moral
e espiritual dos ensinamentos de Jesus. Tá? Certa feita, eu estava no horário de almoço, no escritório que eu trabalhava, lá na rua Timbiras. Na Timbiras com São Paulo, ali tem um sebo. Fui lá procurar 2 Bíblias. Aí, conversando com o dono do sebo, ele falou assim, não, essas Bíblias não tem aqui não. Aí tá, tava vindo embora, olhei pro lado assim, tinha 2 Bíblias, eu olhei, era as que eu queria, coincidentemente. As traduções, Revista Corrigida do João Ferreira de Almeida, de 69, e a Revista Atualizada. Aí eu falei assim, não, aqui achei e tal. E nisso tinha entrado uma outra pessoa. Frequentava uma igreja protestante. Aí eu falei assim, não, que bom que eu achei essas Bíblias aqui e tal. E ele assim, não, então também você é cristão também? Sim, sou cristão. Qual igreja que você frequenta? Não, eu frequento a Instituição Espírita Abrigo da Luz. Aí ele olhou assim, mas vocês não têm um evangelho só de vocês lá? Né? Vocês não têm um evangelho que é segundo o Espiritismo, né? Outro evangelho? Eu falei assim, gente, isso porque Kardec mudou o nome, né? Ia chamar Imitação do Evangelho. Imagina se não tivesse mudado. Aí explicar para ele que, na verdade, é o mesmo evangelho, só que a gente foca nas partes morais. Não são as partes que são passíveis de discussão, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã. Ela é uma doutrina cristã. Mais recente, agora essa semana, eu fiz um comentário num post do Instagram lá assim, a respeito de questão de Bíblia mesmo, de seguir aquilo que estava escrito na Bíblia. E uma menina que trabalhou comigo lá nas lojas americanas, 1000 anos atrás, ela mandou para mim assim, Cláudio, eu não sabia que você era cristão, eu vi você mexendo com esse negócio de espiritismo aí, eu não sabia que você era cristão, não. Aí eu cocei a cabeça na hora assim, falei assim, não, só é porque as pessoas confundem, não sabem muito bem e tal. Aí se ela perguntasse, eu rendia a conversa, né? Mas eu não expliquei muito, não. Por que as pessoas acham que a doutrina espírita não é cristã? Porque a doutrina espírita não adota dogmas clássicos que a gente vivencia desde lá os primeiros concílios cristãos, tá? A gente não trabalha as ideias de trindade universal, a gente não acolhe o pensamento de Jesus ser Deus, a gente não defende a ideia do pecado original, que todos nós aqui estamos sofrendo em virtude do pecado original, a gente não acredita na condenação eterna, tá? E etc. Vários outros dogmas. Então, para muitos, ser cristão significa isso. Seguir esses dogmas que foram instituídos, esses credos que foram muito específicos. Só que isso, agora isso aqui já é um pouco mais difícil de guardar, mas isso se chama critério dogmático institucional. Tá? Critério dogmático institucional, que é aquele cristão que professa os credos dessa doutrina mais antiga. Tá? Então, o espírita, ele é um cristão desse critério dogmático institucional? Não. Ele é um cristão ético-moral. Ético-moral. O que é um cristão ético-moral? É aquele que tem como centro a moral, os ensinamentos. Então, a doutrina espírita é cristã por causa disso. Tá bom? Então, nós nos assumimos como cristão pelo conteúdo moral, pela centralidade dos ensinamentos do Cristo. A gente reconhece diferentes teológicas em relação ao catolicismo e ao protestantismo. Essas diferenças existem, nós vamos abordar algumas delas. Só que a gente define a identidade cristã a partir da prática moral e da interpretação espiritual do Evangelho. O que nos importa é isso. A doutrina espírita não é dogmática, ou pelo menos não deveria ser. Tá? O movimento espírita ele é falho em alguns pontos acerca disso, mas essencialmente a doutrina espírita não é dogmática. Tá? Então, eu preciso necessariamente fazer a mesma prece sempre que eu venho aqui falar com vocês? Não. Não tem que seguir ritos, não tem que seguir dogmas, tá bom? Então a gente tem que tomar atenção acerca disso, também é importante. Para a gente fechar, por que a gente faz uma oficina dessa? Não precisava, para ser sincero com vocês, não precisava. Só que nós somos espíritos ainda muito endurecidos em certas partes. E a gente vem conseguindo mudar o nosso lado moral quando a gente desenvolve o nosso lado racional. Quando a gente entende os porquês, os comos, tá? São nessas horas que a gente consegue organizar a nossa mente. Essa oficina ela vai esclarecer conceitos, vai corrigir alguns equívocos,
vai dissolver algumas interpretações distorcidas, tá? Que muitas vezes alimentam sentimentos que nos causam confusões, que nos causam reações bem diversas, tá? Quando a gente compreende melhor uma realidade, a gente consegue mudar a forma como a gente percebe ela. Quando eu não conheço algo, é muito difícil de eu conseguir transformar alguma coisa. Essa percepção, ela influencia diretamente o nosso lado sentimental, tá? Quando eu não conheço algo, o que eu geralmente sinto? Eu sinto medo. Eu posso estar sentindo uma culpa que eu não sei de onde ela vem. Eu posso seguir pelos caminhos do fanatismo. A compreensão não, quando eu compreendo alguma coisa, como ela funciona, me torno uma pessoa mais serena, me torno uma pessoa mais responsável, eu tenho uma maturidade emocional maior do que quando eu não conheço, tá? Então, o propósito dessa oficina é justamente esse, de traçar caminhos, iluminar caminhos, para que a gente possa, então, compreender melhor como as coisas ocorrem, como as coisas acontecem, e assim a gente possa iluminar a nossa parte interior. Alguma colocação? Quando a gente não conhece, a gente se sente mais inseguro. Não vamos conhecer, né? Vamos tentar conhecer mais para a gente ficar mais seguro. Bom, estamos aí com 3 minutos negativos. Vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui, por poder compreender, Senhor, um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Nos auxilie, a fim de que possamos colocar em prática tudo aquilo que já sabemos, Senhor, sobre a vossa mensagem. Possamos, Deus, cada vez mais nos conscientizar acerca dos pontos que precisamos melhorar, dos pontos, Senhor, que precisamos aperfeiçoar as nossas virtudes. Possamos cada vez mais desejar trabalhar em prol do próximo, Senhor. Servir cada vez mais, tal qual Jesus nos ensinou. Esteja conosco, nos guiando, nos iluminando, hoje como sempre, e assim seja. E daqui a 11 minutos, temos o remédio.